Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E nesse vídeo, vamos conversar sobre o gradiente. Antes de começar, é importante destacar que nesse vídeo eu vou apenas descrever como você calcula o gradiente. Apenas nos próximos vídeos é que eu vou fazer uma interpretação geométrica sobre isso, ok? Na verdade, eu odeio fazer isso. Eu odeio mostrar o cálculo antes da intuição geométrica, já que normalmente eu deveria fazer o contrário. Mas o gradiente é uma daquelas coisas estranhas em que a forma que você calcula isso não parece ser relacionada com a intuição, e, inclusive, você vai ver isso. A gente vai fazer essa conexão nos próximos vídeos, mas para fazer isso é importante a gente começar aqui a observar essa parte do cálculo, depois observar a parte gráfica e aí depois relacionar as duas coisas. Então, vamos lá. Em relação ao cálculo, vamos dizer que você tem algum tipo de função aqui. Eu vou fazer uma função de duas variáveis, mas poderia ser de mais. Sendo assim, vamos dizer que f de x, y é igual a x² vezes o seno de y. Mas o que é o gradiente dessa função? Bem, o gradiente é uma forma de compactar todas as informações das derivadas parciais de uma função. Sabendo disso, vamos começar calculando aqui as derivadas parciais desse cara. Começando pela derivada parcial em relação a x, temos que isso é igual a. Quando calculamos isso, a gente precisa considerar o x como uma variável e o y como uma constante. Nesse caso, o seno de y também vai ser uma constante. No que diz respeito a x, a derivada de x² é igual a 2x. Então, a gente coloca o 2x aqui e aí multiplicamos isso com o seno de y, já que o seno de y é uma constante nesse caso. Agora, calculamos a derivada parcial em relação a y. Quando a gente faz isso, olhamos para a função considerando x sendo uma constante e y sendo uma variável. Sendo assim, temos que a derivada parcial em relação a y vai ser igual a x², que nesse caso é uma constante, vezes a derivada do seno de y, que é o cosseno de y. Agora, o que o gradiente faz é apenas colocar essas derivadas parciais juntas em um vetor. Temos uma notação aqui que é importante ficar atento ou atenta. A gente costuma colocar um símbolo que parece um triângulo de cabeça para baixo. Esse símbolo é chamado nabla, mas em muitos momentos você vai apenas chamá-lo de del. Pelo menos esse é o jeito que a gente costuma falar. Então, teremos aqui ∇f, ou gradiente de f, e isso é igual a um vetor que tem aquelas duas derivadas parciais dentro dele. Primeiro, a gente vai ter aqui a derivada em relação a x, que é 2 vezes x vezes o seno de y. Aí, embaixo, a gente vai ter a derivada em relação a y. Então, temos aqui o x² vezes o cosseno de y. Agora, uma coisa que eu preciso enfatizar aqui é que, na verdade, isso é uma função com um valor vetorial. Então, talvez seja legal colocar aqui embaixo que essa função, que tem um x e um y, é uma função que pega um ponto no espaço bidimensional e gera um vetor bidimensional. Sendo assim, você pode imaginar fazendo isso com três variáveis diferentes. Aí, nesse caso, você teria três derivadas parciais e uma saída tridimensional. Mas, enfim, daqui a pouco a gente vai conversar um pouco melhor sobre isso, tá? Mas, antes disso, é legal a gente ver aqui a forma mais formal de escrever isso de uma maneira mais geral. A gente escreve isso aqui dizendo o seguinte: o gradiente de qualquer função é igual a um vetor com duas derivadas parciais. Ou seja, temos a derivada parcial de f em relação a x e a derivada parcial de f em relação a y. De certa forma, a gente chama isso aqui de derivadas parciais. Mas eu gosto de pensar no gradiente como a derivada completa, porque ela meio que contém todas as informações de tudo o que você precisa. Portanto, uma forma de visualizar um gradiente é pensar nesse triângulo invertido, nesse símbolo chamado nabla, como sendo um vetor cheio de operadores de derivadas parciais. Ou seja, você aplica esse cara a essa função e, como resultado, ele entrega essa expressão, essa função multivariável. Então, o símbolo nabla é esse vetor cheio de diferentes operadores de derivadas parciais. Claro, nesse caso, temos apenas duas derivadas parciais. Daqui a pouco, eu vou colocar uma terceira componente aqui.
Mas antes disso, é legal deixar claro aqui que isso é como se fosse um vetor, mas, na verdade, é um operador aplicado sobre uma função. Então, você pode visualizar isso como sendo uma espécie de triângulo que você multiplica essa função. Ao fazer isso, você aplica esse operador sobre a função e aí, como resultado, você tem uma outra função. É bom deixar claro aqui, meu amigo ou minha amiga, que você não está multiplicando a função com isso, mas que, ao fazer isso, você apenas está dizendo que vai calcular a derivada parcial da função em relação a x, depois vai calcular a derivada parcial da função em relação a y e assim por diante. É importante deixar isso claro, porque esse símbolo aparece em muitos contextos. Por exemplo, você vai ver esse símbolo em dois contextos aqui em nossas aulas. O primeiro em relação à divergência e o segundo em relação aos rotacionais. A gente vai ver isso no seu devido tempo. Mas, para isso, é útil pensar sobre essa ideia vetorial de derivadas parciais. E, claro, como eu falei antes, tem algo aqui que é importante falar. Se o símbolo nabla é um vetor de operadores de derivadas parciais, qual é a sua dimensão? Quantas dimensões ele tem? Bem, se você tivesse uma função tridimensional, você deveria tratar isso como se tivesse três diferentes operadores como parte dele. Eu vou parar por aqui, mas se você tivesse algo com 100 dimensões, você teria 100 diferentes operadores nele e estaria tudo tranquilo. Você só precisa sempre saber quantas dimensões tem a função que você vai operar. Sabendo isso, você aplica esse operador e aí calcula o gradiente, em que você faz isso basicamente calculando as derivadas parciais e aí colocando isso em um vetor. O legal é que essa é a parte divertida e interessante da interpretação geométrica do gradiente. Inclusive, vamos fazer isso nos próximos vídeos. O gradiente também é uma ferramenta muito importante para algo que vamos fazer chamado de derivada direcional. Então, ainda tem muita diversão aí pela frente. Eu espero que você tenha compreendido tudo o que conversamos aqui e, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima!